Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do mito, segundo Joseph Campbell e Bill Moyers. O Campbell diz o seguinte: essas são duas figuras míticas. A imagem que agora me vem à mente é a Minotauromaquia de Picasso, uma gravura que mostra um touro enorme, monstruoso, se aproximando. O filósofo, aterrorizado, está galgando uma escada para escapar. Na arena jaz um cavalo que foi morto, e sobre o cavalo sacrificado está uma mulher toureiro, que também foi morta. Uma única criatura olha de frente esse terrível monstro, uma garotinha com uma flor. Essas são as duas figuras que você acaba de mencionar. A simples, inocente e infantil e a ameaça terrífica. Você tem aí o problema dos tempos modernos, o Moyers diz. O poeta Yeats achava que estamos vivendo o último dos grandes ciclos cristãos. Seu poema, Segunda Vinda, diz: girando e girando na volta que se amplia, o falcão não pode ouvir o falcoeiro. As coisas se desmancham, o centro não pode reter, a anarquia solta se espalha sobre o mundo, a onda de sangue escurecido se desatou e por toda a parte a cerimônia da inocência naufragou. Que é que você vê caindo na direção de Belém para nascer? O Campbell responde: não sei o que vem por aí, não mais do que Yeats sabia. Mas o final de um ciclo e início de outro é sempre um tempo de sofrimento e de turbulência. A ameaça que sentimos, que todos sentem bem. Temos essa noção do Armagedon que se aproxima, não é mesmo? O Moyers responde: eu me tornei a morte, o destruidor de mundos, disse Oppenheimer, quando viu explodir a primeira bomba atômica. Mas você não acha que será o nosso fim, acha? Joseph Campbell diz o seguinte: não será o fim. Talvez venha a ser o fim da vida neste planeta, mas isso não é o fim do universo. É só uma explosão à toa, comparada a todas as explosões que estão ocorrendo em todos os sóis do universo. O universo é um punhado de explosivas fornalhas atômicas, como o nosso Sol. Portanto, esta é só uma pequena imitação da coisa toda. Aí o Moyers diz: você imagina que em alguma parte existam criaturas imprimindo à sua jornada transitória a espécie de significação que nossos mitos e grandes histórias imprimem? O Campbell responde: não. Quando você se dá conta de que se a temperatura subir 50 graus e permanecer aí, a vida não existirá nesta terra, e se baixar, digamos, 100 graus e permanecer lá, não haverá vida nesta terra. Quando você se dá conta de como é delicado esse equilíbrio, como é importante a quantidade de água, bem quando se pensa em todos os acidentes ambientais que propiciaram a vida, como é possível supor que a vida conhecida por nós existe em qualquer outra partícula do universo? Não importa quantos satélites haja ao redor das estrelas. Moyers diz: esta frágil vida sempre existe sob a provocação do terror e a possibilidade de sua extinção. E a imagem da boneca de pano justaposta de um truculento Rambo não coincide com o que sabemos da vida através da mitologia? Aí o Campbell responde: não coincide. O Moyers diz: você divisa emergindo dos modernos meios de comunicação alguma nova metáfora para as velhas verdades universais? Aí o Campbell responde, falando sobre o mito e o mundo moderno. Vejo a possibilidade de novas metáforas, mas não creio que já se tenham tornado mitológicas. E o Moyer: na sua opinião, quais são os mitos que vão incorporar a máquina no novo mundo? E o Campbell: bem, os automóveis adentraram a mitologia, adentraram os sonhos, e as aeronaves estão muito a serviço da imaginação. O voo da aeronave, por exemplo, atua na imaginação como libertação da Terra. É a mesma coisa que os pássaros simbolizam, de certo modo. O pássaro é um símbolo da libertação do espírito em relação ao seu aprisionamento à Terra. Assim como a serpente simboliza o aprisionamento à Terra. A aeronave desempenha esse papel hoje. Outros símbolos? O Moyers pergunta. O Campbell responde: a arma, sem dúvida. Todos os símbolos que tenho visto no avião, em minhas viagens entre a Califórnia e o Havaí, mostram pessoas empunhando revólveres. É a Senhora Morte carregando sua arma. Diferentes instrumentos assumem o papel para qual os instrumentos antigos já não se prestam. Mas não vejo mais nada além disso. Morris vai e questiona: isso quer dizer que os novos mitos estarão ao serviço das velhas histórias? Quando vi Guerra nas Estrelas, lembrei a frase do apóstolo Paulo: eu luto contra principados e poderes. Isso se deu 2000 anos atrás, e nas cavernas de um caçador da Idade da Pedra há cenas de lutas contra principados e poderes. Hoje, nos nossos modernos mitos tecnológicos, ainda estamos lutando. E o Campbell responde: o homem não deve submeter-se aos poderes de fora, mas subjugá-los. O problema é como fazê-lo.
O Morris: depois que meu filho mais novo tinha assistido a Guerra nas Estrelas pela 12ª ou 13ª vez, perguntei-lhe: por que você repete isso tantas vezes? E ele respondeu: pela mesma razão por que você passou toda a sua vida lendo o Velho Testamento. Ele estava em um outro mundo mítico. E o Campbell responde: Guerra nas Estrelas certamente possui uma perspectiva mitológica válida. O filme encara o Estado como uma máquina e pergunta: a máquina vai esmagar a humanidade ou vai colocar-se a seu serviço? A humanidade não provém da máquina, mas da Terra. O que vejo em Guerra nas Estrelas é o mesmo problema que o Fausto nos coloca. O Mefistófeles, o homem-máquina, pode nos prover de todos os meios e está igualmente apto a determinar as finalidades da vida. Mas a peculiaridade de Fausto, que o qualifica para ser salvo, é que ele busca finalidades diferentes das da máquina. Ora, quando tira a máscara de seu pai, Luke Skywalker cancela o papel de máquina que o pai tinha desempenhado. O pai era uniforme. Isso é poder, o papel do Estado. E o Morris: máquinas nos ajudam a perceber a ideia de que queremos um mundo feito à nossa imagem. Queremos que ele seja o que pensamos que devia ser. E o Campbell responde: sim. Mas então chega um momento em que a máquina começa a ditar ordens a você. Por exemplo, eu comprei uma dessas máquinas maravilhosas, um computador. Ora, como lido predominantemente com deuses, foi por aí que identifiquei a máquina. Ela me parece um deus do Velho Testamento, uma porção de regras e nenhuma clemência para com a gente. Então isso aí é um pouco, né, do poder do mito segundo Campbell. Joseph Campbell, um dos maiores estudiosos da mitologia, tem outras obras dele que fala sobre os heróis, né, e a mitologia de forma geral. Em outros vídeos eu tento abordá-lo também, como Bill Morris com entrevista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, baby. Até a próxima.